Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Eu quero falar com você hoje atitudes de um vencedor. Atitudes de um vencedor. Lembrando, nós estamos agora na série de 1 Coríntios. Como foi ceia no domingo passado, nós não ministramos a continuação. Nós paramos no capítulo 8, onde nós aprendemos sobre não comer de comida sacrificada a ídolos. E aí Paulo inicia o capítulo 9. Lembrando que Paulo não colocou capítulo 9, né? A gente é que faz a divisão. Então, um cristão, querido, ele só é cristão se ele tiver atitudes vencedoras. Você concorda comigo? Como um cristão pode dizer que ele é cristão se as atitudes dele são de um derrotado? Cristo morreu na cruz. Nem por isso ele foi derrotado. Os homens podem pensar que ele foi um derrotado, mas nós sabemos que ele não foi um derrotado. Nem tudo que é derrota para o mundo é para nós. Por isso, atitudes que um cristão deve ter é de abnegação e de disciplina. As duas principais atitudes para um cristão ser vencedor: abnegação e disciplina. Abnegar, todos sabem que é você abrir mão em função do outro. É você ter uma compaixão além de simplesmente um sentimento. É algo mais profundo. E Paulo, ele não se afasta aqui no capítulo 9 do assunto que estava ocorrendo no capítulo 8. Só que antes ele exemplifica os princípios que acabou de apresentar, recorrendo à sua própria experiência. Então Paulo, ele vai destrinchar o capítulo 9 para nós, como na qualidade de apóstolo, que ele também possuía liberdade cristã. Ele poderia reclamar financeiramente daqueles aos quais pregava, porque não dava o sustento para ele. Depois ele vai falar da realidade, né? Na realidade, entretanto, ele recusava era receber o sustento. E Paulo vai falar da disciplina pessoal que ele aplicava nas provações que ele passava, para poder ele conseguir vencer. Então, os coríntios, é claro, deviam aplicar a lição de abnegação e disciplina ao problema da carne sacrificada aos ídolos. Então, nesse capítulo 9, Paulo vai trazer uma direção para eles de como Paulo fez para vencer a carne. Como é que eu venci a carne? Paulo vai falar. Para que eles possam aplicar na vida deles e nas nossas vidas, naquilo que nós somos, ou pensamos que somos derrotados, mas que nós temos a certeza da vitória quando nós nos encontramos com Jesus. Então, como Paulo exemplificou isso? Como é que ele fez? Ele demonstrou a sua qualificação em primeiro lugar. Primeira coisa que Paulo fala no versículo 1, pode colocar para nós, versículo 1. Não sou livre, não sou eu livre. Na verdade, essa tradução coloca, pode deixar. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, Paulo aqui, ele está colocando, ele está se posicionando, ele está se qualificando, ele está se dando o status, ele está se colocando no lugar que lhe pertence. Ele falou de maneira retórica que ele é livre. Não sou eu livre? Ele fala
que ele viu Jesus, porque uma das coisas que faz de uma pessoa apóstolo, querido, existe o ministério apostólico. O ministério apostólico é uma coisa, você ser considerado apóstolo é outra coisa. Então Paulo, ele falava que ele tinha as credenciais de apóstolo, por quê? Ele havia visto Jesus, e ele havia sido ensinado por Jesus. São credenciais que levam o homem a poder ser considerado apóstolo. Apóstolo. Um ministério apostólico é diferente de uma pessoa que se intitula apóstolo. A base da qualificação do apostolado, isso que eu estou te dizendo, está lá em Atos 1, 21 e 22. E a outra coisa que credencia Paulo é a igreja. É a igreja. A igreja estava crescendo. Vamos no versículo 2 e 3. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A igreja de Corinto era o selo, era a prova de que Paulo estava desempenhando o seu apostolado. Ele estava ganhando vidas para Jesus e ensinando essas vidas para Jesus. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Contra fatos não há argumentos. Me mostra o teu fruto, me mostra as tuas obras, que eu vou mostrar as minhas. Porque é muito fácil julgar o outro sem ter obra nenhuma. É muito fácil eu falar do fulano, do ciclano, sem que eu tenha nenhum respaldo para isso, nenhum fruto. Paulo ganhava vidas para Jesus, mas tinha gente lá dentro que falava: Paulo é mercenário, Paulo só quer o dinheiro da igreja, Paulo, ele está enganando vocês. Paulo mandava lenço, as pessoas eram curadas através dos lenços de Paulo. Paulo é charlatão. Pessoas falavam, mas elas não faziam, não tinham fruto. E Paulo apresentou frutos. Por isso ele era qualificado. Então, Paulo, ele se qualifica, ele mostra porque ele é o apóstolo, e depois ele mostra o seu direito, porque como apóstolo ele tinha direitos. Tendo resolvido a questão então do apostolado, ele prossegue discutindo a autoridade ou direito ao sustento, aos quais derivam do seu ofício. Então todo apóstolo, todo pastor, ele tem direito ao sustento. Ele tem direito a comer e a beber. Só que, o capítulo 4, por favor. Não temos nós o direito de comer e beber? 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Aqui ele está mostrando que uns podem. Pedro tinha esposa, e a esposa, juntamente com Pedro, eram sustentados pela igreja, não de Corinto, mas aonde eles estavam? Os irmãos do Senhor Jesus, que era Tiago e Judas, também eram sustentados pelo ministério. E é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Para que, lembrando que ele está dando o exemplo dele, porque ele havia falado das carnes sacrificadas, dos templos aonde as pessoas estavam indo e comendo no altar de Baal lá, de Acerate, melhor, Diana na época, e Dionísio. Eles iam e frequentavam aqueles lugares e comiam ali. É a mesma coisa de você ir hoje na festa dos reis, ou você vai na festa do Santo Antônio. Hoje é dia 13, soltou foguete agora aí, ó, Santo Antônio, levantou o mastro. A
mesma coisa. Que problema tem eu ir lá na festa? Foi o que Paulo falou no capítulo 8. Não tem problema nenhum você ir. Não tem problema nenhum você comer. Mas convém, se o irmão que agora que chegou na fé, vê você lá. Essa foi a pregação do capítulo 8. Voltando, e ele está dizendo a respeito disso. Ele está dizendo que ele vai comer e beber, ele tem que ter o sustento dele, para não precisar de sair pedindo. Agora, Paulo, ele nos mostra o seu direito com o exemplo dos outros. Então ele dá 5 motivos. Ele mostra 5 motivos porque ele tem direito. Primeiro é os irmãos do Senhor. Depois fala de Pedro. E aí no capítulo, nós estamos no versículo 7. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, e por isso ele indaga. 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? O segundo motivo que Paulo dá para que a igreja possa sustentá-lo são esses: o princípio do direito comum. Ele foi apresentado através de conhecidas ilustrações, porque o soldado arregimentado, quem banca ele é o exército, é o governo. Quem planta vinha, está lá e não vai comer. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo está no capítulo 8 ao 10. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. O terceiro motivo são as Escrituras, que garantem o sustento do ministro. Esse é o terceiro motivo que Paulo aponta. E acaso é de bois que Deus se preocupa? Ele estava dizendo. Porque o sentido literal da pergunta não deve ser forçado. A construção grega é a tal que a resposta não, e que se espera. Paulo quer dizer que o cuidado de Deus não se destina primeiramente aos animais, mas aos homens. Entretanto, o cuidado divino pelos animais foi afirmado em muitas passagens. Mas ele quer dizer aos homens. E o quarto valor, o quarto motivo pelo qual Paulo tem direito, é o valor espiritual sobre o material. Vamos ver o versículo 11 e 13 a 13. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então Paulo agora traz que, como ministro, como pregador, como cuidador, ele coloca o espiritual acima do material. E para encerrar, ele dá o último motivo. No versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou: aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Jesus falou. Jesus ordenou que a igreja sustente o ministro. Mostra para mim lá Mateus 10:10. Mateus 10:10. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus falando. E Lucas 10:7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Ou seja, vai para uma paróquia, vai para uma igreja e não fica saindo buscando, não, vou para outro lugar ali que vai ser melhor, vou ganhar mais. Jesus também ordena isso. Então até aqui, Paulo, ele nos mostra que ele é o apóstolo e ele tem todos esses direitos. Só que Paulo também demonstra o seu lado de abnegação, de amor, de renúncia. O apóstolo mostra agora como o amor agiu neste caso. Ainda que ele tivesse todo o direito de receber o sustento dos coríntios, ele preferiu sacrificar. Ele preferiu abrir mão do direito dele, para que o evangelho pudesse ser pregado, para que o evangelho pudesse ser anunciado. Isso chama atenção. Ele não era egoísta. Ele tinha liberdade, ele tinha direitos, mas ele não usou. Porém, chama atenção para o contraste e a mudança para a primeira pessoa, quando ele destaca a ilustração pessoal, a ilustração do conhecimento regulado pelo amor. O amor. Versículo 15 de novo, por favor. 9:15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Paulo, ele estava olhando para algo além do natural. Ele estava olhando não para o seu direito aqui na terra. A gente tem disso, não tem? Às vezes a gente leva pessoas na justiça por conta dos nossos direitos. Não está errado. Mas tem gente que faz isso de má fé. E aí, para poder ganhar. Tem pessoas que pedem para o patrão mandar embora para poder receber do governo o seguro, sendo que ele já vai arrumar outro emprego. Isso é desonesto. Isso é corrupção. E a gente observa que isso é falta de amor. Talvez seja um amor muito próprio, que chega a ser egoísmo, porque eu não penso no outro. E aí você fala, mas todo mundo rouba, mas todo mundo pega. Eu não sou todo mundo, eu sou filho do Deus vivo. Amém? Nós não somos todo mundo, nós somos pessoas diferentes. Versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo está falando da sua história com Jesus na estrada de Damasco, aonde Jesus falou para ele, cumpre a você padecer pelo evangelho. O chamado foi feito, não tem como você voltar, você tem que pregar. Paulo diz que sobre mim pesa essa obrigação, referenciando a essa vocação da estrada de Damasco. Agora, no versículo 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Você quer fazer de livre ou por obrigação? Então,
quando você faz de livre vontade, se eu faço de livre vontade, introduz uma suposição que jamais poderia ser verdadeira, em se tratando de Paulo. Assim, neste caso, não haveria nenhuma recompensa pela pregação, pois ele pregava por necessidade. A pista para o argumento de Paulo se encontra na expressão: a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, a responsabilidade de dispenseiro era um trabalho confiado a alguém que tivesse um dono. Todo mordomo, portanto, pertencia a uma classe de escravos. E um escravo não recebia recompensa, ele tinha de trabalhar. Portanto, Paulo tinha de introduzir a ideia da purgação sem pagamento. E era assim que o apóstolo ganhava a sua recompensa. Assim a luz é regulada pelo amor. Vocês estão entendendo que quanto mais amor, mais luz. A luz, ela é regulada pelo amor. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me dou, mais luz eu transfiro, mais luz, mais Jesus brilha em mim. E é isso que Paulo estava dizendo. E o verso 18, o qual é, pois, a minha recompensa? Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Não usando de direitos ao pregá-lo. Ou seja, era o seu alvo e a sua recompensa, pregar. Isso é claro, não é um princípio que deve ser aplicado a todos os pregadores do evangelho. É a escolha voluntária de alguém que, embora tendo direito ao sustento, sentia-se compelido a proclamar a verdade através de uma visão sobrenatural do Salvador ressuscitado. E Paulo, ele tem outros motivos para a sua abnegação. No versículo 19, ele vai dizer que: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele servia a todos, ele só tinha esse desejo, que através da vida dele, Jesus fosse conhecido. Jesus precisava ser conhecido. E como você fazer Jesus conhecido? Quando você se torna uma loucura para o mundo. Quando as pessoas olham para você e falam assim: aquele camarada é louco. Ele largou tudo. E ele trabalha, prega, ensina, tem igreja. É doido. Da onde que eu ia fazer isso? Jesus sendo apresentado. E Paulo fala isso para os judeus, fala isso para os gentios, ele faz isso para os cristãos que estão na carne. Vamos ler o 20, 21 e o 22, para nós vermos como que ele: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Não que ele tinha ficado sem moral, tá? Mas ele não vivia debaixo dos ritos judaicos, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganharmos os que não têm a lei. Para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. 3 categorias de pessoas: os religiosos, os pagãos e os crentes carnais. Paulo, ele se infiltrava no meio dos judeus, se fazia de judeu, mas não era judeu, para ganhar judeu. Paulo se infiltrava no meio dos pagãos, mas não era pagão, mas vivia como se fosse, não na questão moral, mas nos hábitos. E ele estava com os fracos, que eram os de Corinto, a igreja
que comia sacrifícios a ídolos, que frequentava outros templos que não de Deus e que achava que não tinha problema. Esses eram os fracos. E aí, tudo se resume no versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Tudo isso que Paulo fez só tinha um objetivo: o Evangelho. E o que é o Evangelho? Salvação, eternidade com Deus, perdão dos pecados. Existe uma vida eterna. O Evangelho, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar. É esse o Evangelho da salvação, que vai haver ressurreição após a morte. A morte não é o fim em si mesma, mas existe algo além da morte. Por isso Paulo fazia tudo, porque ele entendia a profundidade do Evangelho e a necessidade de cada ser humano entender o Evangelho de Cristo e viver o Evangelho de Cristo. Ele queria converter judeus, pagãos e cristãos fracos, porque mesmo sendo cristão fraco, você ainda não está de acordo com a palavra. E a mesma coisa, você está incluído nessas três categorias, um cristão fraco. E Paulo então traz isso. E para isso Paulo precisa de quê? De disciplina. De disciplina. E aí eu quero entrar com você nas atitudes de um vencedor. Porque Paulo demonstra, a partir do verso 24 ao 27, as atitudes que um vencedor deve ter. Porque você abre mão do seu sustento, você abrir mão do seu dia a dia, você tem que trabalhar, você tem que pregar, você tem que aconselhar, você não ter horário, tudo isso exige disciplina. Para você vencer os desejos da carne, exige disciplina. E Paulo faz a comparação com, vamos ler o versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Oh, glória a Deus! Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Esse reprovado aqui não tem a ver com salvação, querido. Paulo não está falando aqui de salvação. Paulo está falando de reino, de recompensa no reino, tá? Então, ele traz para nós o esporte como uma visão de vencedor. O que é necessário para se tornar um vencedor em determinado esporte? Você sabe? O que é preciso? Primeiro, ter dedicação para vencer, custe o que custar. Se você quer ser um vencedor, você precisa ter dedicação, não importa o preço que você tenha que pagar. Segundo, entusiasmo pelo jogo. Sem dúvida é essencial, assim como é a firme decisão de realizar a tarefa que você está vendo. É essencial você estar entusiasmado, você está cheio do poder de Deus. Entusiasmo é ser cheio da graça, cheio do poder. Então você tem que desejar com todas as suas forças. Terceiro, a disposição de treinar incessantemente. Treinar incessantemente. Oscar, o mão santa de basquete, as pessoas pensavam que ele acertava a cesta porque ele tinha um dom, mas ninguém sabe
Quantas horas depois de um treino normal ele ficava lá treinando? E assim, com todos os esportistas que têm sucesso, eles treinam além dos outros, eles se dedicam além dos outros, eles fazem além dos outros. Assim é a nossa vida no esporte, assim é a nossa vida no dia a dia, assim também é a nossa vida com Deus. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fez então uma comparação direta entre a vida cristã e uma competição atlética. E essa comparação teria tido uma repercussão imediata nos leitores. Corinto era um lugar dos jogos istímicos. Era comparado aos Jogos Olímpicos. Tá? Só que era um grande festival atlético, que durava, o treinamento para esses jogos duravam 10 meses, e eram treinamentos rigorosíssimos, e que quem não completasse o treinamento era proibido de competir na ocasião. O destaque dos jogos istmicos era uma grande corrida de resistência, né? E essa corrida que Paulo usou como ilustração para descrever a vida cristã fiel. Na nossa corrida, nós temos que ter resistência. E como é que você consegue resistência? Treinando, se dedicando, tendo entusiasmo, tendo disposição em treinar, em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, em fazer parte, em pertencer à igreja. Nos jogos, vários atletas competiam por um prêmio, e só poderia vencer um vencedor, só podia haver um vencedor. Da mesma forma, na vida cristã, oferece a oportunidade para que muitas pessoas sejam vencedoras. Com Jesus, muitos podem ser vencedores. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. Todavia, o ganhador dos jogos recebeu uma coroa feita de ramos de pinheiro. O que fielmente completarem a vida cristã, eles vão receber uma coroa, não de ramos de pinheiro, mas de uma coroa incorruptível. Uma coroa que Deus vai dar, que vai te dar autoridade. Observe só, coroa é símbolo de autoridade. Autoridade. Aquele que reina com Cristo vai ter autoridade. A Bíblia fala que terá autoridade sobre nações. Paulo, então, ele ilustrou a atitude do campeão, a atitude necessária para competir fielmente na vida cristã com suas afirmações. Ele diz: pois assim corro, não com coisa incerta, assim combato, não com combate, não batendo no ar. Você precisa ser intencional, você precisa ter objetivo. Tem que haver intencionalidade. Paulo está falando isso. Eu não faço simplesmente por fazer, eu faço porque eu sei em quem eu tenho crido, eu faço porque eu sei qual é a minha recompensa. Eu não estou simplesmente fazendo porque o pastor falou. Eu entendi os céus, eu entendi o reino. É por isso que eu caminho, porque eu entendi. E é por isso que eu prego, é por isso que quando eu vou dar um golpe, eu observo muito bem para me acertar o golpe, porque eu ficar dando golpe no ar, eu vou desgastar-me e não vai acontecer nada. É isso que Paulo está falando. E o apóstolo não era um competidor sem objetivos, ele tinha um alvo claramente definido. Como um atleta se preparando para uma corrida ou uma luta, ele sabia que tinha que disciplinar o seu corpo e se esforçar ao máximo para ter sucesso. A vida cristã, ela necessita de esforço da nossa parte, senão você não vai ter sucesso. É muito fácil falar que é cristão, da boca para fora é fácil. Você é de qual igreja? Sou da Batista, não, sou da Metodista, sou da Presbiteriana. O que você tem feito para ser? Você pode até ser de uma denominação. Inclusive, eu vi Billy Graham, tinha uma mensagem falando assim: chegou no inferno e perguntou lá no inferno: aqui tem batista? O diabo falou: tem.
Aqui tem presbiteriano? O diabo falou, tem. Aqui tem assembleano? O diabo falou, tem. Aqui tem católico? O diabo falou, tem. A pessoa falou assim, vai. E essa pessoa foi levada para o céu. Chegou no céu, perguntou para o anjo, aqui tem batista? Não. Metodista? Não. Presbiteriano? Não. Uai, o que tem aqui? Cristão. Cristão. Você pode ser batista, você pode ser metodista, você pode ser presbiteriano, mas ser cristão, querido, não é qualquer um não. Não é qualquer um não. Tem que haver esforço. Pastor, salvação não é pela graça? Sim, é de graça a salvação, mas você precisa reconhecer Jesus e aceitar Ele como dono seu. Quando você reconhece Ele como dono, você é escravo de Jesus, então você vive para Jesus e obedece aquilo que Jesus manda. Se Ele é seu dono, Ele vai te levar para o céu, Ele não vai deixar. Só que Deus é tão maravilhoso que quando eu reconheço Jesus como meu dono, Deus fala assim, você também é meu filho. De escravo nos tornamos filhos. Mas o primeiro passo para me tornar filho de Deus é ter Jesus como meu dono. Enquanto eu não reconheço Jesus como meu dono, eu não posso ser filho de Deus. E continuando. A corrida para a qual Paulo se preparava, para a qual todos os cristãos precisam preparar-se, é o chamado de Deus. Esse servo do Senhor ensinou que os cristãos são responsáveis pelo chamado que o Pai lhe dá. O apóstolo tinha um ministério apostólico, pelo qual sacrificou todas as coisas e sabia que, se fosse fiel ao seu chamado, receberia uma recompensa do Senhor por seu serviço. Paulo também estava ciente de que, se ignorasse ou tratasse sua missão de modo negligente, não receberia de Deus a coroa de vencedor pelo serviço. Tendo visto alguns de seus amigos próximos renunciarem ao chamado, Paulo também reconheceu que perder a coroa de vencedor era uma possibilidade muito real. Para qualquer servo de Deus, por maior que fosse sua posição na comunidade cristã, o forte desejo do apóstolo era cumprir seu ministério a qualquer preço, permanecer fiel ao combate até o fim. Na última carta de Paulo, escrita pouco antes de sua morte, descobrimos que ele cumpriu seu objetivo. O treinamento espiritual deste apóstolo era o melhor possível. Contudo, ele não acreditava que perseveraria automaticamente até o fim da corrida. Ele continuou a se disciplinar, lutar e cumprir o chamado que recebeu de Deus. Ao fazer isso, Paulo ofereceu um modelo ideal para que todos os cristãos que lutam para se tornar vencedores. Querido, a salvação ela é de graça, mas requer evidências. Mas o reino com Cristo requer disciplina, atitudes de um vencedor. Você tem buscado os tesouros deste mundo? Você sabe de uma coisa? Você não quer dinheiro, você quer segurança. Você não quer dinheiro, você quer conforto. Você não quer dinheiro, você quer ter liberdade. Você não quer dinheiro, você quer poder. Você não quer dinheiro, você quer reconhecimento. Porque a desculpa das pessoas que têm que trabalhar e que não podem servir a Deus, porque elas têm que ter dinheiro. Mas o coração delas é enganoso, ela pensa que é dinheiro, mas não é. É reconhecimento, é poder, é conforto, é liberdade. Eu posso viajar, vou para ali, vou para cá, ter um carro bom. Tudo isso é comprado com dinheiro. E aí você fala que quer dinheiro. Você quer ser reconhecido. Não, vou candidatar a prefeito, vou ser vereador, vou ser juiz, vou ser isso. Mas por quê? Qual que é o sentido real? Você foi ensinado a lutar por valores. Você foi ensinado a lutar por valores. Teus pais te ensinaram a lutar por valores. O mundo te ensina a lutar por valores. O valor do seu nome, o valor da sua liberdade, o valor do reconhecimento. Porém, Jesus,
veio nos ensinar princípios. A vida é passageira, querido. E o amanhã pertence a Deus. O que eu faço neste certo espaço de tempo irá ecoar por toda a eternidade. O que não faço também irá ecoar pela eternidade. Não que vocês, ou melhor, no que vocês têm colocado as suas forças, em valores ou princípios. Eu quero orar com você.